Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o disco intervertebral. Então, uma comparação bem simples para a gente conseguir entender como que é a estrutura do disco intervertebral é a gente lembrar do chiclete Babalu, né? E esse aí da foto de banana, que era muito bom, nem sei mais se vende, mas era um dos melhores, né? O de banana, e tinha um de melancia também. Mas a estrutura do Babalu, né, ela fica muito fácil de explicar como que seria também a estrutura do disco intervertebral. Então o disco vertebral, né, assim como o Babalu, ele vai ter um núcleo, né, que fica ali dentro do disco, e a gente vai ter um anel que protege esse disco. Então é uma estrutura bem parecida com a do Babalu, que tem, né, essa proteção por fora e o recheio fica ali no centro desse Babalu. Então, o disco intervertebral é a mesma coisa, ele tem um anel que protege esse núcleo e o núcleo fica ali mais centralizado. Agora, como que seria, né, a lesão desse disco intervertebral? A mesma coisa também que, por exemplo, se você pegasse um Babalu, espremesse ele e aquele recheio, né, ele fosse para fora, ou seja, ele extravasasse extravasasse, né, da proteção dele. E com disco é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você tem uma hérnia discal, né, você vai ter uma lesão nesse anel que protege o núcleo e o núcleo ele extravasa. É quando a gente chama de hérnia discal, por exemplo, que esse núcleo, né, o anel que protege o núcleo teve alguma lesão e esse núcleo ele extravasa, ou seja, ele vai para o meio externo, que é o que a gente chama de hérnia. Então, nesse vídeo, né, a gente usou o Babalu para fazer uma analogia, né, entre o Babalu e o disco intervertebral, porque são, entre aspas, né, estruturas parecidas para a gente explicar, né, o que é o disco intervertebral e o que, né, é uma hérnia discal.